Olá e bem-vindos, sou Renan Cardoso, coordenador de estratégias digitais na Caimã Sistemas, e esse aqui é mais um dos nossos guias de ferramentas da Google. O tema de hoje é o novo Google Analytics, o Google Analytics 4. Vamos discutir se você precisa ou não precisa se atualizar o novo Google Analytics, o que ele traz de novo nas suas ferramentas de marketing digital e também um passo a passo para te atualizar nas suas análises de dados no seu site. Beleza, pessoal? Então, vocês estão vendo aqui na minha tela o novo Google Analytics. Vocês podem ver que o layout dele é um pouquinho diferente, né? Se vocês quiserem, vocês podem também seguir o passo a passo no nosso blog, no link na descrição em que eu mostro como é que a gente vai fazer. Então, assim, só para a gente entender mais ou menos o que é o novo GA4, tá? O Google Analytics 4, ele é uma atualização que veio para ajudar na questão de fluxos de dados, certo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai facilitar a aquisição de dados, ele vai fazer a aquisição de mais dados do que a versão anterior fazia, tá? E ele vai nos ajudar no tratamento desses dados, tá, pessoal? Lá no final do vídeo eu vou explicar exatamente o que a gente está falando. Mas então vamos começar discutindo, ok, você tem o Google Analytics ou você não tem o Google Analytics e você quer instalar a nova versão Google Analytics 4, tá, pessoal? Para isso, eu vou passar para a minha propriedade normal aqui do Google Analytics, que é a versão antiga, né? Se você não tem ainda o Google Analytics e você criar uma nova conta, ele imediatamente vai criar essa conta já na nova versão, então já vai ser uma versão do Google Analytics 4. Mas se você já tem o Google padrãozinho aqui como a gente tem, para você criar uma nova versão, você só tem que vir aqui e clicar em administrador, e aí você vai fazer de duas uma. Ou você vai fazer o upgrade para o GA4, ou você vai criar uma nova propriedade e essa propriedade já vai ser GA4, né? Então, o que você deve fazer? Você deve fazer o upgrade ou você deve criar uma propriedade nova? Como vocês não devem saber ainda, o que acontece? Existem várias integrações que você precisa fazer, por exemplo, com o Google Ads, com o Google Optimize, que necessitam da versão anterior do Google Analytics. Por quê? Porque a nova versão ainda não tem todas as funcionalidades da antiga, elas estão sendo implementadas ao pouco. Pode ser que quando você está assistindo esse vídeo, isso já tenha sido resolvido, certo? Mas no momento, como essa versão é recente, a minha recomendação é que você tenha duas propriedades, uma versão anterior e uma nova versão. Então, no nosso exemplo aqui, a gente vai criar uma nova propriedade, certo? Para criar é bem fácil, você só vai colocar aqui o seu fuso horário, né? Vai colocar o nome ali da propriedade e tudo mais. E depois vai clicar aqui em próxima. Exemplo, papapá. Aí você vai colocar alguns dados da sua empresa, coisa pouca aqui, e vai clicar em criar. Quando você finalizar, aí você vai iniciar a captura de dados por meio do fluxo de dados. Esse é um dos principais diferenciais da nova versão do Google Analytics, certo? Por quê? Porque aqui na aba da propriedade, dessa nova propriedade em fluxo de dados, eu posso criar várias formas de captar dados, ou seja, eu posso captar dados de aplicativos, posso captar dados da web, posso captar dados de subdomínios. E a parte legal é que eu consigo captar todos esses dados e analisar eles em uma única conta do Google Analytics, de forma bem mais fácil e prática, tá? Então, assim, vamos começar pelo nosso site, tá? Aqui na web, você vai colocar o URL do seu site, né? E olha só, aqui você vai botar o nome do fluxo. Beleza. Perceba o seguinte, tá? Que aqui embaixo você já tem um negócio escrito métrica otimizada. Esse é outro grande diferencial do Google Analytics 4, porque ele está muito mais inteligente para calcular o engajamento no seu site. E como é que ele vai ficar mais inteligente? Agora ele capta também a rolagem de página, ou seja, quando o usuário rola o mouse e assiste a mais partes da página. Ele também analisa cliques de saída, cliques de outbound, né? Cliques de inbound e outbound,
pesquisas no site, engajamento de vídeo, ou seja, se você tem um vídeo integrado ao blog, já vai aparecer lá quando a pessoa clicou play para assistir. Eu acho que isso só funciona com vídeos do YouTube, mas se você faz com vídeos do Vimeo, você pode também me mostrar para ver se funciona. E download de arquivos. Então agora a gente já está puxando muito mais dados do que a versão anterior. Você vai fazer tudo isso, vai criar em clicar fluxo, tá? E aí você vai ter que instalar agora o código dessa propriedade nova no site. Eu já falei isso várias vezes, mas a melhor forma de instalar esse código não é diretamente, é por meio do Tag Manager, beleza, pessoal? Mas aqui ele dá a opção, se você quiser você pode instalar a tag, ou se não você pode fazer pelo Tag Manager aqui, tá? No nosso caso, a gente já tinha uma versão anterior do Analytics e a gente já tinha uma conta do Tag Manager para utilizar. Então aqui, ó, eu vou em usar uma tag existente na página, certo? No caso a gente já tem, né, o Analytics nessa página aqui e a gente vai utilizar o gerenciador de tags, o Tag Manager, né? Então aqui a gente tem que abrir o container, ele já está dizendo tudo certinho como é que a gente tem que fazer, tá? Mas eu já fiz tudo isso, então eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Você vai abrir uma segunda aba lá no Tag Manager, vai clicar aqui em Tags, aí você vai criar uma nova tag. Na configuração da tag, você vai escolher aqui, ó, Google Analytics configuração do GA4, tá vendo? E no ID da métrica, a gente vai puxar o ID da métrica aqui em cima, lá do Analytics, dessa nova propriedade, e vai colar. Beleza, pessoal? Aqui no acionamento, é o acionamento padrão, All Pages, você vai dar um nome e vai clicar em salvar, tá? Eu já fiz isso aqui, então estou descartando, mas está aqui, tá? Ó, vai ficar assim, beleza? Depois que a gente fizer isso, você tem que lembrar que você também tem que clicar em visualizar e abrir o seu site para testar se o disparo da tag está funcionando. Então você vai colocar o seu site aqui no Tag Assistant, vai clicar em começar para a gente checar se a tag está disparando, beleza? Aqui, ó, pode ver que o debugger está conectado, aqui também está conectado. Aqui, então, quando carregou o container, ou seja, quando a página carregou, vai me mostrar aqui, ó, o GA4, que é a tag que eu fiz do Analytics, foi disparada com sucesso. Quer dizer que, maravilha, está funcionando, beleza? Então tá. Então agora, depois disso, você vai voltar aqui no Tag Manager, depois que você mostrou que está funcionando, e vai clicar aqui em enviar e vai publicar essa versão da tag, incluindo a sua tag do Google Analytics 4. Depois que você fizer isso, você vai esperar 24 horas, porque daqui desse ponto os dados vão começar a ser compilados na análise. Aí você pode voltar lá no Analytics, acessar a sua propriedade do GA4, que vai estar aqui. Pode botar aqui, por exemplo, na página inicial. E os dados vão começar a ser compilados, tá, pessoal? Então, assim, o que mudou no geral, tá? Mudou o seguinte: primeiro, as análises, como a gente mostrou, a gente está captando novas métricas, né? Então, na aquisição aqui, mudou bastante a questão de layout. A apresentação dos dados mudou bastante, você tem mais acesso a diferentes tipos de dados na aba aquisição. Agora a gente tem uma nova aba, que é a aba engajamento, tá? Que me mostra toda a questão aqui de tipos de engajamento, se a pessoa abriu uma página, se ela iniciou uma sessão, se era a primeira visita dela no site, se ela rolou, se ela clicou, e aí por aí vai. Ele também me mostra quais são as páginas com maior engajamento, né? Ele me mostra a contagem de eventos, a quantidade de vezes que as pessoas engajaram com o conteúdo. Ele me mostra os dados por retorno do usuário ao site. Várias questões aqui novas, tá? Monetização é uma nova aba integrada ao Google Shopping e ao Google Ads, tá? Feita especialmente para e-commerce. Então aqui, se você já tiver as integrações de e-commerce do Google Shopping e do Google Ads, você já vai conseguir saber
dados registrados aqui sobre a conversão de vendas do seu e-commerce, beleza, pessoal? E além disso, a gente ainda tem mais uma aba de retenção, onde a gente mostra a quantidade de usuários recorrentes no site. Nós temos novos dados demográficos, tá? Ele trouxe para uma visão mais assim internacional, mas você também pode fazer essa mesma visão em parte de cidades. Aqui você também tem as cidades mais utilizadas, você tem dados por idade, por interesse, por gênero, por idioma. E aqui em tecnologia a gente vai descobrir informações sobre quais são os dispositivos que os usuários estão utilizando para entrar no site. Se eles estão utilizando celular, computador, se estão utilizando, que navegador estão utilizando no celular e no computador, Safari, Chrome, Mozilla. Vai mostrar também, achei muito interessante, a questão do layout de páginas, aqui ó, do layout de tela, para a gente saber quais são os formatos de tela, talvez até otimizar nossos formatos de tela no site. E aí depois a gente tem a parte de conversão e eventos, tá, pessoal? Para saber como cadastrar novos eventos, incluindo botões de compra, botões de envio de formulário, cadastro e tudo mais, clica no link da descrição, que lá vai estar uma descrição passo a passo para fazer esse processo, tá, pessoal? Mas só para vocês entenderem, aqui ele está registrando todos os eventos de conversão, incluindo outros eventos que eu criei particularmente para o meu site. No meu caso aqui, eu tenho esse clique aqui, ó, que é o clique preciso de um site, tá vendo? Então, quando a pessoa clica, fica contabilizado aqui, ó, clique, botão, site. E eu já consigo marcar ela como conversão e ela já vai aparecer no meu relatório de conversões, tá vendo? Aqui também você pode ver que tem a conversão venda, né, purchase. Por quê? Porque já está integrado também com a versão do Google Shopping para e-commerce, né, pessoal? Então, assim, na geral era isso. O que a gente vai fazer com esses dados? A gente vai passar lá para a parte de explorar, análise e hub de análise. E aqui a gente vai ter 3 formatos de análise: exploração, análise de funil e análise de caminho. A análise de caminho já existia, mas não era tão bem feita. Agora ele registra várias ações em etapas, certo? Então ele mostra, por exemplo, carregou a página, da página fez o que? Foi para a página qual? Da página qual fez qual ação? E por aí vai. E dessa forma você consegue ver a ramificação de ações e acessos. E você também consegue filtrar essas informações por dispositivo, por tecnologia, por origem do tráfego, se o tráfego é orgânico, se o tráfego é pago, se o tráfego vem de mídia social, e você consegue entender qual que é o comportamento do usuário do momento que ele entra no site até que páginas ele acessa, quais são as páginas favoritas dele e tudo mais, tá? O outro tipo de análise que a gente tem disponível é a análise de funil. A análise de funil é focada no funil de conversão do site, beleza, pessoal? Então, o que vai acontecer? Você vai definir aqui as etapas, nessa aba aqui, que você espera que o usuário faça em direção à conversão. Então, no meu caso, o cara tem que entrar no meu site, clicar no botão preciso de um site, preencher os dados dele no formulário, clicar em enviar. Essas são as etapas, certo? Então eu vou configurar essas etapas aqui e ele vai me mostrar qual que é a taxa de usuários que faz essa sequência de etapas até chegar na conversão. Ele vai me mostrar também se existem gargalos na conversão, se existem etapas em que eu perco muitos usuários de uma etapa para outra. Eu também posso fazer análises comparativas com dispositivo, com tecnologia, com tipo de usuário, com origem de usuário, para saber quais são os meus usuários ideais, certo? Se o meu usuário ideal é uma pessoa, homem, de 32 anos, que utiliza o celular e acessa utilizando, sei lá, o Safari. Aí ele vai olhar aqui, então ele tem um iPhone, papapá, e vai me mostrar que esse aqui é o grupo que tem maior conversão. A última análise é a análise exploratória, pessoal. Na análise exploratória, a gente vai puxar cruzamento de dados demográficos, tá? Então vai servir para eu comparar dados demográficos dos meus usuários. Por exemplo, aqui eu fiz uma análise de cidades por dispositivos, tá vendo? Então tá me mostrando se São Paulo eu tenho mais usuário no computador ou no celular ou no tablet,
Rio de Janeiro, Campinas, Belo Horizonte, Criciúma e por aí vai. Então todos os dados demográficos que estavam sendo adquiridos ali na parte de informações demográficas podem ser cruzados aqui na análise exploratória para te dar insights sobre a segmentação do seu público-alvo. Beleza, pessoal? Por último aqui a gente tem a questão de públicos-alvo que funciona na parte de remarketing, tá? De Google Ads, mas a gente não vai entrar nisso hoje. E além disso, assim, para dar um geral, né? O que eu digo assim, funciona muito bem, o Google Analytics 4 tem várias funcionalidades interessantes, ele tem essa ferramenta aqui de Insights também que mostra várias dicas interessantes, tá? É uma ferramenta muito mais avançada no entendimento da jornada de conversão do usuário dentro do site, é uma ferramenta legal de vir aqui brincar, testar e tudo mais. Mas não é algo obrigatório, certo? Não é algo que tu já precisa fazer e tal. Só que a questão é o seguinte, eventualmente o sistema vai migrar para o 4. Então, quanto mais cedo você se adaptar ao 4, mais facilidade você vai ter de trabalhar com ele quando ele se tornar obrigatório. Beleza, pessoal? Eu espero ter tirado todas as dúvidas de vocês. Como eu falei, para a parte de eventos e conversões especiais, como cliques de botão, formulário, clica na descrição desse vídeo para acessar o nosso blog e checar o passo a passo da parte de conversão e eventos. Beleza, pessoal? Falou, até a próxima!